Eu estou vivo e ao vivo. Vivo e ao vivo. Eu sou o poeta Paulo Dutra. Hoje nós vamos ter no episódio número 3 do Poeta Paulo Dutra Convida, Poesia Não Derruba Avião. E já, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer ao Benja por ter estado aqui conosco na semana passada. E fica aqui a dica e o convite. Se você não viu o episódio da semana passada com o Benja, é só acessar a live que está gravada no canal, né? Poeta Paulo Dutra Convida no YouTube. E aproveita para se inscrever, deixar o like, não é? Que assim como é que se diz? E estar ligado nas novidades do canal. É assim que se diz. E como sempre, né, eu conto aqui com a presença do meu amigo Pedro Gazu, o qual vai se apresentar. Bom, Pedro Gazu, vulgo Pedro Antônio Freire, né? Doutor em letras, especificamente literatura, professor de ensino médio superior e ativista virtual, poeta virtual, cronista virtual, tudo virtual, principalmente em época de pandemia, né? Que a gente fica virtualíssimo, né? E sem virtudes, né? Porque tá difícil, é só maldição. E amigo dos dois presentes, Paulo, Amélia, prazer estarmos juntos aqui para esse bate-papo. Valeu, Gazu. Bom, e como o Pedro já adiantou, né, hoje a gente tem a nossa convidada especialíssima, né, eu desde já agradeço a Maria Amélia, da Alvir, por ter aceitado o convite, não é? E eu vou passar a palavra a Maria Amélia para que ela possa se apresentar. Boa noite. Eu que agradeço muitíssimo, Pedro, Paulo, o convite. Estou super feliz. Sou professora, formada em letras, doutora em educação, e atuo na luta por educação literária de qualidade para todas as pessoas, mas principalmente a partir da educação pública. Obrigado, Maria Amélia. Como eu tinha dito, né, o título, a provocação do episódio de hoje, né, Poesia Não Derruba Avião, e para ficar no significado mais simples, né, dessa expressão, que mais ou menos a gente queria conversar aqui hoje sobre o assunto de que a literatura, a poesia, a literatura em geral, não é um bicho-papão, não é? E não é preciso ter medo da literatura nem da poesia. Ela não derruba avião, mas como algum colega me disse hoje, às vezes derruba presidentes. Dito isso, eu vou passar a palavra ao Pedro Gazu para ele fazer suas primeiras considerações. Bom, Amélia, já partindo do mote, né? Poesia não derruba avião. A que alcance nós poderemos pensar que a poesia pode ou não pode, deve ou não deve? Que expectativas você carrega como pesquisadora, professora, escritora? Como é que essas coisas interagem entre si? Gostaria que você nos falasse a respeito dessa sua dimensão tão promissora. Vamos lá, eu sempre que alguém me faz umas perguntas assim, eu nunca sei se eu sei responder, né? Mas eu vou tentar assim, dizer um pouco de como eu venho pensando essas questões. Eu acho que, a princípio, a poesia pode tudo, né? Porque acho que a coisa mais interessante, desde a criação do domínio literário, né, para a humanidade, é um espaço de liberdade que não tem compromisso com, como é que eu vou dizer assim, que não tem as amarras dos discursos mais pragmáticos, né, de finalidades mais objetivamente orientadas. Então, esse espaço de liberdade ele é fundamental. Então, de um lado, isso. Mas, de outro lado, esse espaço de liberdade aparentemente descompromissado, ele cumpre um papel, ou seja, ele tem uma função, e aí, nesse sentido, ele é, sim, orientado, ele tem, sim, uma finalidade, que é ajudar a gente a se dar conta
do tamanho do buraco em que a gente está metido, né? Então, o que eu estou tentando dizer com isso? Basicamente o seguinte, o sistema em que a gente vive, ele parte de um princípio de fragmentação, né, de não totalidade, enfim, a gente não consegue, estando no sistema em que a gente está, viver uma vida plena, né? A gente não consegue sequer ter dimensão das nossas possibilidades humanas. Nesse sentido, o espaço de liberdade reservado à arte, né, socialmente cultivado para a arte e, dentre as artes, particularmente a poesia, ele é fundamental como um espaço que nos ajuda a relembrar não só essa necessidade, mas essa possibilidade de uma vida não miserável, de uma vida não ordinária, né, de uma vida não massacrada, não tão fragmentada. Então, nesse sentido, a produção poética, quando ela escapa dessas amarras mais imediatas, ou ela tenta escapar dessas amarras mais imediatas, ela nos ajuda a olhar de um certo fora, né, para a realidade em que a gente está. E aí eu acho que ela nos convoca à luta, né? Eu não consigo pensar a literatura fora de uma radicalização da consciência em direção à vida que a gente quer, não só para nós, mas para todos, né? Se a literatura não me permite um cultivo da minha humanidade, para mim ela não é nem literatura, né? E aí é por isso que eu tenho insistido sempre que não basta o acesso a textos literários de qualidade ou a poemas virtuosísticos, né? Se a gente for se lembrar, os grandes carrascos nazistas, né? Enfim, os grandes barões do café, senhores de engenho no período escravocrata no Brasil. Enfim, todas essas pessoas eram cultíssimas, né? Tinham acesso aos livros. Nem por isso a gente pode dizer que viveram essa experiência radical de humanização. Então, eu entendo que a experiência literária, ela pode muito, mas ela não se dá necessariamente pelo simples contato com o texto literário ou com o objeto artístico, né? É preciso uma experiência entre subjetividades ou intersubjetiva, né, para que esse lugar de que eu estou falando possa se sustentar, né, na falta de uma palavra melhor. Não sei se eu consegui responder aquilo que você me provocou, Pedro. Bom, é isso mesmo, né? Só um pontapé inicial para que a gente vá especificando as questões, né? E até peguei a questão da radicalidade, né, que você falou, porque nós somos frequentemente acusados de marxismo, né, ideológico. Aproveitando a dica da radicalidade, onde é que você poderia assim, diagnosticar que nós erramos? Porque eu acho que eu lembro que quando, aproveitando que você tem uma passagem pelo Centro de Educação, minha primeira experiência docente foi como bolsista do EJA, da Educação de Jovens e Adultos, com a Edna, que era Paulo Freireana Ferrenha, né? E, em determinado momento, eu confesso a você, eu achei que a gente estava sendo muito duro com os meninos que nós estávamos atendendo, com a gente mesmo. E eu peguei e, de certa maneira, relaxei, com perdão do oxímoro, né? Assim, eu optei pela lei do desejo, e 20 anos depois,
eu sou acusado de marxismo cultural. E eu gostaria que você falasse para a gente, em sua experiência, como é que você vê essa questão? Do marxismo cultural? Digo do marxismo ideológico, que tanto nos acusa. Ocorreu, não ocorreu? O que deveria ter ocorrido? Gazu, olha só, esses dias atrás, né, eu estava lendo um texto dizendo uma coisa muito interessante, que era o seguinte: antigamente, para ser marxista, né, o sujeito tinha que ter lido Capital, né, 3 volumes, precisava participar de uma célula, né, comunista, de debate, estudo dos textos, etc. Eu acho até uma humilhação esse negócio de chamarem o que a gente faz de marxismo cultural, né? Uma humilhação no sentido de que ser marxista é uma postura muito mais exigente, né? Eu gosto sempre de lembrar que ninguém nunca, salvo engano, até hoje, foi preso, foi assassinado, né? Foi torturado por ser deleuziano, por ser platonista, por ser qualquer outra coisa assim, né? Mas muita gente morreu por ser marxista, né? Então, até uma ofensa à memória dos marxistas, a gente replicar essa expressão, né? Marxismo cultural. Isso é uma primeira coisa. Isso eu estou falando independentemente de concordar ou não com o marxismo, com qualquer coisa. Né? Então, isso eu acho que é uma primeira distinção que é importante fazer. Uma segunda coisa que eu acho que é bacana de a gente se lembrar é que tem um livrinho da Iná Camargo Costa, que, se eu não me engano, foi publicado recentemente, eu acho que foi pela Expressão Popular. É um livrinho pequenininho, assim, em que ela discute essa questão do marxismo cultural, né? Ela, como uma pensadora no âmbito do materialismo histórico dialético, ela discute essa questão do marxismo cultural, e aí ela fala que a gente não tem que deixar esses insanos desinformados, como é que eu vou dizer assim, se aproveitarem dessa expressão marxismo cultural. E aí ela diz que, longe de a gente rechaçar a existência de um marxismo cultural, dizer que não existe, que isso é coisa no olavismo, etc., a gente tem que assumir que existe um marxismo cultural, sim, que é um marxismo que, juntamente à reflexão sobre as questões de produção, né, da propriedade dos meios de produção, pautou a questão cultural, sim. Né? Então, é preciso dizer que existe um marxismo cultural, isso na perspectiva da Iná Camargo, né? Que existe um marxismo cultural e que é preciso discutir o legado desse marxismo cultural, as contribuições que ele deu, que ele não deu, as suas insuficiências, os pontos em que ele precisa avançar, etc. Eu não sei dizer para você se eu concordo integralmente com o argumento dela, mas eu acho que a gente tem caído com frequência numa arapuca que é ficar numa posição sempre defensiva, né? Que é o outro me acusa, chamar seu chato, feio, bobo, cara de mamão, e aí a gente vai para um lugar defensivo, quer dizer, não, eu não tenho cara de mamão, sabe? Eu acho que está na hora da gente partir para cima. Tenho cara de mamão, sim. Daí, qual é o seu problema com isso? Né? Porque não sou eu que tenho que... o ônus não é de quem é acusado, o ônus é de quem acusa, né? Quem acusa que tem que apresentar a prova, é que tem que explicar por que está acusando daquilo, é que tem que apresentar elementos, etc. Não sou eu que tenho que dizer que, não, imagina, eu não sou um professor doutrinador marxista, não sei lá o quê. Né? Eu não tenho que me defender de nada. Quem está me acusando é que tem que fazer o trabalho de montar uma peça de acusação decente, né? Então, eu acho que a gente precisa, sabe, sair desse lugar sempre na defensiva, sempre acuado e partir para cima, sabe? Claro, estou falando partir para cima metaforicamente, mas se for necessário também, né, pode ser literal, porque a gente está sempre nesse lugar só da defesa, só de reagir, né? A gente está numa posição muito reativa. Eu acho que a gente precisa
dar um gingado de corpo, sabe? E assumir um outro lugar, né? Se colocar de uma outra forma, dizer assim, sim, e se eu for um marxista cultural, qual é o problema? Assim, explica para mim. Né, o que você está entendendo por marxista, o que você está entendendo por marxista cultural, porque a maioria das pessoas que assumem esses dizeres, elas não têm a mínima ideia do que estão falando. Né? É de uma ignorância, de uma falta de fundamentação, né, de uma falta de estudo, de uma preguiça intelectual imensa. Né? Eu não tenho, nunca tive preguiça de estudar, apesar das minhas inúmeras limitações. Né? Eu tenho muitas dificuldades com muitas coisas, mas se tem uma coisa que eu sei que eu não sou, é preguiçosa. E aí, nesse sentido, eu acho que as outras pessoas, né, essas que estão nesse lugar de sair acusando os outros assim, à torta e à direita do que bem passa na cabeça delas, elas é que têm que sair desse lugar preguiçoso, que é de acusar e ficar gerando trabalho para a gente. Né? A gente está assumindo um trabalho que não é nosso, sabe? Que é de se defender. Eu não tenho trabalho de me defender. Quem está acusando é que tem que ter o trabalho enfim, né? De fazer o que acha que deve ser feito. Então, se quer acusar, quer dizer que nas escolas, nas universidades, a gente doutrina, a gente isso, a gente aquilo, a gente precisa começar a perguntar, sim, o que você entende por doutrinar? O que é marxismo cultural? O que é marxismo? Aí, claro, tem a outra face da questão, que é, com essas pessoas, muitas vezes a gente não consegue conversar. E aí vem a grande polêmica. A gente conversa com fascista, a minha posição é de que com fascista não. Mas eu acho que tem muito ingênuo de roldão, sabe? Gente que não é fascista, gente boa, honesta, decente, que quer o melhor para si, para os filhos, que até tem algum germen lá de consciência de classe, né? Que acha que a distribuição dos bens materiais e imateriais é inadequada. E eu estou pensando nessas pessoas, né? Com essas pessoas que eu acho que dá para a gente fazer esse volteio de corpo e devolver a pergunta, né? Pedir, fala mais sobre isso aí que você está me acusando. Explica aí o que é que você acha que eu estou fazendo de errado, né? Agora, também, né, Gazu, tem uma... Já falei demais, mas só para eu fechar o raciocínio, tem uma coisa também que é assim, a gente é muito, em muitos momentos, a gente assume uma posição muito ingênua, né, como professores, que é uma posição fácil como é que eu vou dizer, que é de desqualificação das instituições escolares, das instituições educacionais, e de esvaziamento do trabalho docente. A coisa mais fácil que tem é eu falar mal da escola, é eu falar mal da universidade, né? A coisa mais fácil que tem é eu acusar o autoritarismo da escola, né, o conservantismo dessa instituição, etc. Agora, das instituições surgidas com a modernidade, a escola, né, que eu estou aqui colocando no mesmo nicho, né, que a prisão, que o manicômio, etc., a escola é a única instituição que guarda uma contradição constitutiva, que é, ao mesmo tempo que ela é uma instituição de controle, de docilização, uma instituição profundamente autoritária, ela é uma instituição emancipadora. Na prisão e no manicômio não tem nenhuma chance de emancipação. Na escola tem alguma, né? Então, se o sistema guarda, né, se de alguma maneira nas instituições educacionais ele permitiu, né, por erro ou por intenção, mas ele permitiu essa brecha, ele permitiu a existência dessa contradição constitutiva, eu acho que é nela que a gente precisa incidir, né? Porque o pobre, o miserável, fora da escola, ele tem quase nenhuma chance
de desenvolver uma consciência crítica que o possibilite se apropriar das ferramentas necessárias para a transformação social. Então, eu, você, Paulo e milhares de outras pessoas, né, se em algum momento a gente conseguiu ter alguma consciência crítica em relação à nossa realidade e fazer alguma coisa para a transformação social rumo a maior equanimidade, justiça, ou etc., foi graças às escolas, apesar de todos os seus problemas, apesar de todas as suas violências, que ninguém aqui está negando, eu não estou falando que a gente tem que negar, mas é entender que essa instituição ela tem uma contradição constitutiva e atuar nessa contradição. Né? Quanto mais a gente conseguir alimentar essa contradição constitutiva das instituições educacionais, mais a gente aumenta a nossa chance de conseguir, enfim, alguma possibilidade de transformação social, né? Que não seja só a repetição do mesmo sempre. Maravilha. Lá, Paulo, alguma dica? Bom, antes de dar uma dica, Maria Amélia, você pode tomar o tempo que você quiser nas suas respostas, né? Avisando às pessoas que estão nos assistindo que o espaço do chat é para fazer perguntas nas manifestações, fazer perguntas também. Há uma pergunta no chat que eu vou fazer daqui a pouco, mas antes eu queria, mais ou menos, eu sei que a gente está falando disso, né, de certa maneira, mas voltar mais ao ponto central, né, que é a literatura, que é a poesia, no epicentro, né, ou talvez não no epicentro, talvez sendo jogada para a margem, né, dessas discussões. E Maria Amélia publicou um livro de poesia recentemente, não é, Maria Amélia? E eu me lembro que, lendo o seu livro, há vários poemas que dialogam, por assim dizer, com a nossa desgraça cotidiana, como o Pedro costuma dizer, né? Eu queria que talvez você comentasse sobre isso, né? Talvez falar um pouquinho dos seus poemas em relação ao nosso momento, né? No momento que nós estamos. Então, eu, num certo sentido, né, posso ser chamada de uma poeta tardia, porque passei muito tempo pensando se eu devia ou não publicar os meus textos, né? Embora eu escreva desde de muito tempo, e eu entendi que esse momento, né, social, ele requeria muitas formas de intervenção, entre elas as intervenções literárias, né? Há um mal-estar profundo, me parece, na crítica literária com a ideia de literatura engajada, né? A gente parte a priori do pressuposto, né, de que a literatura não pode ser engajada em nada, mas o meu entendimento é que não existe manifestação linguística humana que seja desinteressada. Nesse sentido, as minhas manifestações literárias, né, como poeta, elas são interessadas sim, e eu assumo isso com muita tranquilidade. Elas são interessadas em não deixar esquecer a barbárie, não deixar esquecer a desigualdade, não deixar esquecer as muitas formas de opressão, e mais do que isso, se possível, em desvelar aspectos da realidade que acabam ficando ocultos ou invisibilizados no dia a dia, forjando uma consciência crítica maior, né? A poesia pode tudo? Hipoteticamente, pode. Agora, a gente também não pode ser ingênuo de achar que nós vamos fazer a revolução com poemas. Não vamos, né? Agora, tampouco a gente vai transformar o mundo sem poesia, né?
qualquer forma de revolução, de que a poesia precisa estar de fora, ou em que os poetas sejam banidos, né, não me interessa. Então, eu não tenho problema nenhum, né, se as pessoas me dizem, como já me disseram, assim, os seus poemas líricos, a última parte do seu livro, né, que é uma lírica amorosa, é tão linda, né, você devia tirar do seu livro esses poemas muito marcados, né, inclusive tem poemas lá que tem datas dos acontecimentos, como em 2017, quando teve um naufrágio, né, no porto de Trípoli, etc. Eu acho isso de uma... É um desserviço essa concepção idealista de literatura, né? Nem a literatura vai reproduzir fielmente o real, né? E os poemas não vão funcionar como o espelho tal e qual da realidade, né? Nesse sentido, todo trabalho poético é um trabalho artístico, estético, a partir do material linguístico, né? Daí ele requer um ouvido, ele requer um diálogo com as produções existentes, etc. Agora, de outro lado também, há uma poesia desentranhada da realidade social, que prescinde das pessoas, né? Que se auto-justifica ignorando o mundo em que ela foi forjada, também é uma poesia que não me interessa, né? Essa poesia de mãos limpas, né? Essa poesia absenteísta, essa poesia desencarnada, ela também não me interessa, né? Porque a linguagem e a experiência humana, elas são eivadas, elas são constituídas de muita dor, né? De muito sofrimento. E se não tem espaço nisso, para isso na poesia, ela me parece estar a serviço do falseamento da realidade. E a minha concepção de literatura não é de uma literatura que falseia o real, mas uma literatura que mergulha no real, que mete a mão lá no fundo, sabe, assim, que procura compreender na sua totalidade, na sua máxima possibilidade, o real, né? É essa poesia que me interessa, e não apenas compreender. É uma poesia que se proponha a transformar o mundo, né? Não porque ela tem um poder mágico, mas porque transformando os homens, né, os seres humanos, quando eu falo homens aqui é no sentido de humanidade, né? Transformando os seres humanos, ela talvez possa fazer alguma coisa, né? Talvez possa participar de uma luta que é coletiva. Então, resumindo, do mesmo jeito que eu não acredito que por exemplo, que a educação sozinha transforma a realidade, ou que a literatura sozinha transforma a realidade, ou que a poesia sozinha transforma a realidade, ou que a cultura sozinha transforma a realidade, eu não acredito nisso, né? Tampouco eu acho que a realidade se transforma sem a educação, sem a literatura, sem a poesia, sem a cultura, né? Então, essa é a maneira como eu enxergo as coisas. Quer comentar alguma coisa, Gaza? Não, acho que teve uns comentários aí interessantes aí, que você pode dar uma destrinchada para a gente. Queria agradecer, né, todo mundo que está aqui ao vivo. Carla Monjardim fez um comentário super interessante aqui, que a poesia é normalmente vista como leve, né? As pessoas em geral falam assim, né? Ai, que lindo, você escreve poemas, né? Como uma coisa assim diáfana, né? Enfim, né? As pessoas acho que essa concepção de poesia como uma coisa leve, isso tem uma relação. Deixa eu elaborar a frase. Não sei se vocês se lembram que há uns 20 anos atrás, o governo federal lançou um slogan que era "Quem lê, viaja", né? Essa ideia de literatura como algo viajante, né? Algo que nos tira do mundo, né? Que nos transporta para um outro lugar, etc.
guarda bastante semelhança com essa ideia de poesia como uma coisa leve, né, cosmética, como um enfeite, né? E é terrível que seja assim, né? Embora a poesia tenha essa possibilidade também, mas a poesia leve, diáfana, na minha perspectiva, ela é fundamentalmente política, porque ela nos lembra que o mundo poderia ser o mundo da delicadeza, e não o mundo em que tem uma menina de 10 anos sendo estuprada, né, tendo que recorrer à justiça para conseguir interromper a gravidez, etc. Então, uma poesia leve, diáfana, para mim, ela também é política, e nesse sentido ela não é desnecessária, porque ela me lembra que o nosso mundo poderia ser outro, podia ser um mundo em que eu não precisasse falar da tortura e da barbárie, né? Podia ser um mundo para a gente falar de borboletas e flores, né? E por que o mundo não é assim? Né? Então, eu acho que diante desses poemas que costumam ser tomados como paradigmáticos em relação do que é a poesia, né, e que tem essa natureza aparentemente leve, a pergunta que a gente tem que se fazer é por que todos os poemas não podem ser assim? Por que alguns poetas precisam se lembrar, né, e precisam nos lembrar continuamente de que o mundo é essa desgraça incessante, né? E o que a gente pode fazer para que os nossos poemas sejam sobre flores e borboletas, né? Acho que esse para mim é o ponto nevrálgico, né? Eu adoraria poder escrever sobre o sol poente, né, eternamente. Mas eu olho para o sol poente e eu me lembro que ele é uma rajada de sangue, né? É isso que me assalta a memória, né? E enquanto o mundo for assim, eu me sinto no compromisso de não permitir que a poesia seja vista apenas como uma coisa leve. Então, acho que foi ótimo o comentário da Carla para a gente poder tocar nesse ponto, né? E mais ou menos, se você me permitir, Maria Amélia. Claro. Lembrando as pessoas que estão assistindo que, por favor, podem mandar suas perguntas ou comentários, retomando mais ou menos o que você tinha dito antes e complementando, né? Eu também coloquei aí o comentário da Luísa, né? Que essa poesia de mão limpa deve ser poesia de astronauta, feita no vácuo. Um grande debate, eu acho que para nós, né, os profissionais da área de letras, né, é uma ideia de que a poesia enganjada, ou a poesia de mãos não tão limpas, né, seria uma poesia que ataca a autonomia da obra de arte, né, por se prestar a certos objetivos específicos. Mas eu acho que você já desenvolveu isso, falou mais ou menos sobre isso, que não há esse ataque à autonomia da obra de arte, né? E eu penso 95% como a Maria Amélia em relação a esses aspectos sobre a literatura e a poesia. Mas se você quisesse comentar também, Maria Amélia, sobre essa questão do ataque à autonomia da obra de arte, eu agradeceria. Então, o que me preocupa, né, antes mesmo do ataque à autonomia da obra de arte, é o ataque às vidas humanas, ao planeta, né, é o ataque, enfim, a qualquer possibilidade de uma vida decente, né? Isso é o que, antes de tudo, me incomoda. E aí é por isso que, nesse sentido, eu não posso prescindir de uma arte que toque nessas feridas, né? Se eu entendo que a função da arte é, entre outras coisas, desvelar a complexidade da existência humana, né, na sua mais densa, profunda possibilidade de elaboração, ou uma das, né? Se eu entendo isso, então eu não posso prescindir dessa função para a arte, né? Porque as pessoas estão morrendo, né? Porque as pessoas estão levando uma vida miserável, né? Então, enquanto a gente está numa querela teórica, né, obtusa, as pessoas estão passando fome, não é? Então, para mim, qualquer um que invalide
de antemão, qualquer forma de arte, né, porque ela se sujou, né, nas águas do real, não me interessa, é uma opinião que não me interessa, entendeu? Guarda a sua opinião lá para você, que eu mantenho a minha aqui, e na medida do possível a gente dialoga. Agora, eu não vou deixar nem de escrever os meus poemas e nem de ler os poetas que eu respeito e que eu admiro, porque alguém acha que a poesia ou qualquer forma de arte enfim, a pergunta, né, eu sei que é mais sofisticada do que a resposta que eu estou dando, né, eu sei que a questão da autonomia da obra de arte ela é mais complexa. Agora, no trivial, né, no debate banal do dia a dia, as pessoas forjam uma falsa oposição entre autonomia e isenção, né? E autonomia, isenção, isenção. Autonomia é liberdade de criação e de pensamento, não é, fuga da realidade, né? Não é isenção, não enfim. Então, o meu entendimento do que seria autonomia da obra de arte, acho que é bem diferente do entendimento da maioria das pessoas com as quais eu já tive oportunidade de debater, né? Agora, essa questão da autonomia da obra de arte, ela esbarra numa outra questão fundamental, que é a questão da censura, né? E aí é que eu acho que está o busilis da questão, né? Então, para que os artistas, né, e os poetas em particular, tenham liberdade, e evidentemente não sejam censurados, a gente precisa defender a autonomia total da obra de arte, né? O artista, o criador, ele precisa ter essa autonomia, precisa ter essa liberdade. Agora, por outro lado, eu não posso ter um entendimento de autonomia que limite de antemão o que eu posso falar, com que tom eu posso falar, sobre quais temas eu posso falar, com que linguagem, né? Porque senão a gente está lidando com duas faces da mesma moeda, né? Se a minha defesa da autonomia se constitui, por outro lado, numa censura a uma poesia, uma literatura engajada, para mim ela deu na mesma coisa de uma não autonomia, né? Então, o raciocínio é meio esquisito, mas é por aí que eu tenho pensado, né? E nas escolas, o que a gente tem visto com muita frequência, né, é uma estupidez galopante que, como é que eu vou dizer, que quer constranger as manifestações artísticas a um instrumento moral, né, de educação moral e cívica. E aí isso é bastante complicado, né? Não sei, Paulo, se eu respondi a sua provocação aí ou se eu fiquei viajando, né? Porque vocês me perguntam as coisas, eu fico pensando, né? Eu acho que eu aprendi a só pensar por escrito, acho que eu não sei pensar mais assim, ao vivo, não. Perdi a forma, preciso voltar a dar aula uns 6 meses para poder pegar o condicionamento físico de novo. De minha parte, a resposta adequada, se o Pedro quiser fazer algum adendo, um comentário. Eu queria me valer aí da questão do seu comentário a respeito da galera que fica em busca do lirismo perdido, para provocar a ideia de que há quem acredite realmente, e eu tenho lido isso com frequência, que nós possamos sair melhores dessa pandemia que aí está, né? Então, eu acredito que esse pessoal é parte consistente desse povo que fica em busca de um lirismo perdido, né? Quanto mais eu conheço os otimistas, mais eu acredito que a desgraça é inerente a tudo, porque senão não precisaríamos de gente otimista. E tenho lido muitos artigos... Nossa, que dialético! E eu tenho lido muitos
muitos teóricos que dizem que sem uma revolução nos hábitos, nos costumes, no cotidiano, não há nenhuma chance de transformarmos, de alcançarmos algo maior. Aí, obviamente, estou me valendo da sua parte, da sua frente, né, que você é ativista em várias frentes, inclusive no vegano, né? E aí, entre outras coisas, eles dizem que sem uma revolução, nos costumes e na alimentação, nada disso, as coisas podem se tornar ainda bem piores. O que você teria a me dizer a respeito? O que você acredita? Bom, em primeiro lugar, eu não sou vegana, eu sou vegetariana. Perdão. Não, mas, enfim, vamos lá. Olha só, eu não acho que a gente vai sair melhor dessa pandemia, não. Porque a acumulação, né, para os super ricos bateu recordes, né? Nunca os super ricos foram tão ricos. Então, eu concordo com você, não tem menor chance de a gente sair melhor dessa pandemia. Agora, por outro lado, eu aposto muito no fato de que o jogo histórico ele é sempre uma partida em aberto, a gente nunca sabe qual vai ser o resultado, né? Tudo que ainda não existe pode ser criado, e a gente pode criar formas de superação do estado atual de coisas. Agora, criar essas formas de superação, de enfrentamento, requer de nós uma inteligência lúcida para desvelar o real, né? Para enxergar o tamanho da nossa desgraça. E não numa postura negativa, no sentido de negar, né, as coisas, negar os fenômenos que estão diante dos nossos olhos, que a gente vai conseguir entender esse real. Então, a primeira coisa, a gente precisa se fortalecer, inclusive psiquicamente, para poder enxergar o real, porque quando a gente começa a olhar para ele é assustador, né? Ele é muito assustador. E a gente precisa estar bem, a gente precisa ter saúde mental para olhar para o real, né? Então, eu acho que a primeira coisa para a gente transformar a realidade é ter saúde mental. Depois é a gente desenvolver perspectivas epistemológicas, ou seja, teorias do conhecimento que nos permitam nos aproximar do núcleo duro das estruturas sociais, entendê-las na sua complexidade, né? Para aí sim a gente traçar estratégias de superação do momento. Então, onde que eu quero chegar com isso que eu estou falando, a partir da sua provocação, Pedro, que se a gente vai sair melhor dessa pandemia, acho que não. Mas se a gente constatar, a partir dessa pandemia, o quão frágil é a nossa saúde mental, e se isso nos impulsionar a cuidar melhor de nós mesmos, né, da nossa saúde mental, da nossa saúde física, etc., eu acho que isso talvez possa ser uma estratégia interessante, né? E aí não tem como a gente cuidar da nossa saúde mental sem fazer escolhas. A gente precisa escolher quais são as lutas que a gente tem condições de encarar, porque a gente não dá conta de todas, né? Então, acho que a pandemia pode nos ajudar nesse sentido a fazer esse balanço. Agora, de achar que todo mundo vai, né, o dia que acabar a pandemia a gente puder sair às ruas, né, que a gente vai virar um bando de, enfim, de tilelê, né, enfim, que os corações humanos vão se tornar mais solidários, né, depois de ter usado máscara por tanto tempo, eu não acredito, não. Né, não tem cloroquina que mude, né, a natureza humana desenvolvida em séculos de opressão, desigualdade e violência. Mas eu queria comentar uma coisa que a Fátima colocou aqui no nosso chat, né?
a respeito do Paulo Freire. Ela perguntou aqui para a gente... Eu ia trazer isso. Essa era a próxima coisa que eu ia fazer, Maria Amélia, desculpe te interromper, porque, na verdade, eu ia colocar esse comentário da Sandra, né? Você sempre estabelece um diálogo entre literatura e educação, e aí eu ia pegar esse gancho para voltar lá no comentário que a Fátima Dutra fez, né? Que aqui nos Estados Unidos, né, o Paulo Freire, ele é não somente conhecido como, vou usar a palavra idolatrado por falta de uma melhor, não é? Inclusive aqui, isso é um fato, aqui na Universidade de Novo México tem uma disciplina, uma matéria, né? O nome é Paulo Freire, é o nome da matéria. E aí a pergunta da Fátima, que eu perdi aqui, era a pergunta que você queria comentar, Maria Amélia? A Fátima pergunta, né, por que ele vem recebendo tantas críticas no Brasil, né? Olha só, o Paulo Freire, a rigor, não é um marxista, né? Acho que ele está mais para um fenomenólogo e... Enfim, eu daria outra classificação no âmbito da teoria do conhecimento, né, para o Paulo Freire. Eu não acho que seja só... Eu acho que é ignorância também, mas eu não acho que é só ignorância, né? Eu acho que é oportunismo. E aí, mais uma vez, eu volto naquilo que eu falei lá no início, a partir da pergunta sobre o marxismo cultural. Ao invés da gente ficar defendendo Paulo Freire, falando, olha como Paulo Freire é citado, como ele é estudado, como Paulo Freire é bonito, como Paulo Freire é importante, etc., a gente precisa devolver a pergunta para as pessoas, né? A gente precisa que elas nos digam o que é que elas estão chamando de método Paulo Freire, né? Com base em quê? Quais são os dados que elas têm para falar a respeito da pedagogia do pensamento de Paulo Freire, né? Então, quem tem que, mais uma vez, quem tem que ter o trabalho não é a gente de defender o legado do Paulo Freire, quem tem que ter o legado é quem está atacando o legado do Paulo Freire, né? E aí, nesse sentido, a gente está caindo muito de pato nesse negócio de entrar numa roda viva de ficar assumindo trabalho que a gente não tem que ter. E aí, enquanto eles estão mantendo a gente ocupado, fazendo um serviço que não é o nosso, a gente não está fazendo o nosso serviço, que é a constituição de bases mesmo, né? De estudo, de compreensão da realidade, de articulação para a transformação das condições de vida, etc. Então, eu acho que tem um tanto de ignorância, mas a ignorância em si ela não é um problema, ela não é um mal. Quando você assume e reconhece a sua ignorância, ela pode, inclusive, ser muito produtiva, né? Eu acho que é mais má-fé mesmo, sabe? E com má-fé, a gente não tem que ter tolerância, né? A má-fé, ela é criminosa, né? E ela precisa ser encarada como tal e tratada como tal, né? Eu não tenho que responder a gente mentirosa, eu não tenho que responder a gente caluniadora, né? Essas pessoas, elas têm que assumir o que elas estão dizendo e elas é que têm que dar conta do que elas estão dizendo, não eu, né? Não quem estuda Paulo Freire, não, enfim, as faculdades de educação, os centros de pesquisa que trabalham com Paulo Freire. Então, eu acho que é isso, assim, a gente precisa dar, sabe aquele ditado, dar a César o que é de César? Né? Paulo Freire não presta? Me fala então por que não presta. Porque enquanto a gente for caindo nessas armadilhas, elas vão ser incessantes, sabe assim, aí hoje a gente tem que defender o Paulo Freire, amanhã a gente tem que defender quem mais, sabe assim, aí amanhã vão dizer assim, vão xingar o Chico Buarque, aí depois de amanhã sabe, e assim vai, né? E a gente sempre está tendo que fazer um trabalho que não é o nosso, né? Meu trabalho não é esse, não é defender Paulo Freire, né? Quem está dizendo que Paulo Freire não presta é que tem que ter o trabalho de dizer por quê, né? Eu acho que vai chegar o momento de a gente tem que defender o Pedro Gazu também. Gazu, a pergunta é a Vossa Senhoria sobre o Paulo Freire. A pergunta também era direcionada a você, se você quiser comentar. Sim. Fátima, boa noite.
diga-se de passagem, assim, eles têm que procurar alguém para estigmatizar. E o Paulo Freire, né, até pela influência, pelo ganho, pelo alcance que ele teve no mundo, ele se tornou um dos eleitos para serem perseguidos e estigmatizados, né? Obviamente, né, com essa produção de cunho mais humano, e aí taxado de socialista, comunista, como se essas coisas fossem a mesma coisa, não, nem são, né? O comunismo é muito anterior à ideia de socialismo, né? O comunismo é tribal, é uma prática tribal, mas aí coloca tudo num pacote só para escamotear o nosso grande problema. O nosso grande problema, Fátima, na minha concepção, é a ditadura do consumo, né? Então, buscam-se bodes expiatórios para poder nublar que a experiência capitalista deu errado. Tá tudo descambando, tá tudo para servir a um grupo muito restrito de gente que se vale das benesses do capitalismo para poder, né? E aí ficam divulgando essas ideias equivocadas e demonizando parte da sociedade que realmente reflete sobre a permanência da sociedade, do fazer, da produção, da criação humana no mundo. E para mim é basicamente isso. Então, assim, a sociedade, a ditadura do consumo, ninguém, né, quer rechaçar. Mas aí as pessoas que repensam esse aspecto por qualquer mecanismo, né, já é taxado, já é colocado, já é tratado, né, como bode expiatório. Seria isso, na minha concepção. Valeu, Gazu. Quer comentar, Maria Amélia? Ou... Não, eu achei interessante aqui, que eu vi agora um comentário do Breno, né, dizendo assim, acompanhando o comentário da colega acima, que tinha falado da poesia como algo leve, que as pessoas em geral acham a poesia uma coisa leve. Aí ele pergunta, né, isso torna, né, ela mais penetrável, mais palpável no tocante à compreensão do leitor e seguidamente ao alcance dessa leitura. Então, eu acho fundamental que a poesia não seja só desgraça, que ela também tem essa possibilidade de ser leve, ela precisa ter essa liberdade também para ser leve, como eu falei, né, até para ela lembrar a gente que o mundo poderia ser muito mais leve. E essa poesia mais leve, vamos dizer assim, ela tem sim, concordo com o Breno, esse papel de ser aparentemente mais penetrável, mais convidativa, né, para o leitor. Eu detestaria, né, que só existisse no mundo, por exemplo, o tipo de poesia que eu faço, né? Seria uma lástima total e terrível, né, que a gente não tivesse poetas muito mais diáfanos, leves, ou mesmo poetas mais convidativos, ou poemas com uma linguagem mais, como é que eu vou dizer? Mais metalinguísticos, no sentido de mais voltados para a própria poesia, né, e menos para o fora. Então, eu concordo com o Breno, essa poesia, ela é importante que ela exista, mas ela não pode se tornar o paradigma único de poesia que a gente tem, e acho que ela tem um papel fundamental para alcançar leitores, novos leitores, né? Concordo com ele, né? Breno, na live passada, Breno fez algumas perguntas e nós prometemos que as respostas seriam dadas hoje, não é, Gazu? Então, se o Breno quiser se aventurar, recuperar as perguntas, só que era mais ou menos nesse sentido, né? Mas só lembrando que nós estamos com 54 minutos de live. Eu vou ficar aqui até o momento em que a Maria Amélia diga, né, que já é a hora de ela ir fazer outras coisas. Eu tenho duas perguntas duas ou três perguntas no chat que ainda não foram respondidas. Eu vou fazer essa pergunta, mas só lembrando, se você tiver que sair antes, não puder ficar, a live vai estar disponível no canal. Tem que fazer o quê? Se inscrever no canal, deixar seu like
Eu sempre esqueço a outra parte. Para ficar, como é que é? Atento às novidades do canal. Que, inclusive, na semana que vem, nós já temos confirmada a presença do convidado, que, né, mais uma vez, é surpresa. Amanhã ou depois eu vou liberar o anúncio nas redes sociais. E aqui fica uma pergunta do Lucimar. Lucimar, quanto tempo? Vou colocar a pergunta do Lucimar para Maria Amélia. A poesia é uma forma de resistência? Comente um pouco sobre como e por que podemos considerar a poesia uma forma de resistência. Então, eu acho que a poesia é uma forma de resistência, mas eu acho que ela não tem que ter a obrigação de ser uma forma de resistência, né? Então, a poesia ela é uma forma de resistência quando ela incorpora na sua forma o conteúdo do mundo, né? E ela é uma forma de resistência também quando ela nos lembra que o mundo poderia ser outro. E aí, nesse sentido, quando ela nega, né, quando ela rejeita a desgraça contínua que tem sido o nosso mundo, né? Então, das duas formas, a literatura ela é uma resistência, mas, então, o que eu estou chamando de uma poesia de resistência, né? Eu acho que uma poesia feita com consciência. Se eu faço uma poesia leve, diáfana, etc., porque eu acho que o mundo é assim, né? Aí eu acho triste e acho que essa poesia não é de resistência. Agora, se eu faço ou se eu leio uma poesia leve e diáfana, porque eu rejeito o massacre contínuo que tem sido o mundo, né? Porque eu quero que nós nos lembremos que nós poderíamos ser muito melhores como seres humanos, né? Que nós poderíamos ser outros. Aí eu acho ótima essa poesia leve e diáfana, e aí eu acho que ela se apresenta ao mundo como resistência, né? Então é assim que eu entendo a poesia como resistência. Agora, toda poesia, seja ela mais engajada, seja ela mais diáfana, vamos dizer assim, se ela é feita sem uma vontade de entender melhor o mundo e de transformar o mundo, se ela é feita sem isso, aí eu acho bem complicado, assim, eu não tenho atração, né, por esse tipo de literatura. Agora, o bom é isso, né, a gente ainda pode escolher o que a gente gosta e o que a gente quer, né, ainda, a gente não sabe até quando, né, daqui a algum tempo pode ser que a gente não possa mais nem ter os nossos poetas preferidos de coração, né, pode ser que daqui a algum tempo digam para nós quais são os poetas e os poemas dos quais a gente pode gostar, quais são os livros que a gente pode e não pode ler, né, não sei, espero que esse dia não chegue, né, e acho que a gente precisa se articular em resistência, justamente para que esse dia não chegue. Eu gostaria de um adendo. Uhum. Porque, quando eu fui falar do Paulo Freire lá e da ditadura do consumo, parece que baixou o meu eustáquio aqui. Eu quero fazer uma mediação, porque, de certa maneira, você fala, pô, mas Gazul parece um selvagem sem motocicleta, né? Mas não é nada disso. Acho ótimo. Eu me pego cantarolando musiquinhas muito salutares. Às vezes a esposa até estranha. Você está cantando isso, mas tem um caráter na ancestralidade da poesia, que é o caráter indutivo da poesia. Que da mesma maneira que você dá um bom dia, mesmo prevendo que o dia vai ser uma grande droga, mas você dá um bom dia na tentativa de induzir esse dia a ser um pouco melhor, né? E mesmo que eu me apegue mais a um caráter de uma literatura mais dedutiva, né? de conceptiva, mas a gente lida com essas duas situações. Em outras, talvez não no poema, porque no poema, como eu me especializei na matéria, eu me tornei mais rude, né? mais criterioso com a literatura.
Mas na música, no cinema e outras manifestações artísticas, muitas vezes coisas muito banais me aprazem, né? Até um trocadilho do meu filho me emociona, né? O João cai lá e fala assim: ô filho, o que está acontecendo aí? Ah, papai, tropecei no capete. Falei, pô, capete, já vou anotar aqui. E é esse tipo de coisa mesmo. Então a gente tem que ver esse caráter da indução, de tentar persuadir o mundo para que ele melhore. Mas é claro que eu, vendo pessoas que mantêm esse caráter predominantemente assim, indutivo, de achar que a palavra boa pode banir as maledicências do mundo, eu acho um pouco forçado, né? Eu me afasto, mas assim, só estou fazendo essa mediação porque assim, não sou dessa crudeza toda, não. Aqui bate um coração, é só mesmo. É um desabafo, foi a título de desabafo mesmo, viu, Fátima? É engraçado como as coisas se conectam, né? Porque você resolveu voltar lá na questão do consumo para dizer que você tem coração. E você tinha comentado que a Maria Amélia, né, era vegetariana. Você já aprendeu, né, que é vegetariana. Mas eu tinha pensado numa questão que não tem muito a ver, mas como as coisas se conectam, a mudança de costumes, né? Tem um professor, talvez ele tenha falecido já há pouco tempo, eu acho que não. Mas ele comentava, né? O nome dele é Henrique Dussel. Ele comentava, né, que a vaca é um animal que nunca vai estar em extinção. Não é porque a vaca é bonitinha, né? Por que a vaca não é um animal que nunca vai estar em extinção, né? Porque é parte de, que é um produto, né? Um produto, né, que mantém um sistema capitalista de consumo, né? De fato, né, se a gente mudasse certos costumes, né? Mas na próxima live eu vou botar ali Pedro Coração. Coração de leão. A gente tem mais uma pergunta aqui, que é do Marcos Rogério. As visões conspiratórias da realidade afetam de que forma a literatura? Quem se atreve a... Eu vou comentar rapidamente a questão do Marcos, porque acho que já está na minha hora aqui, eu tenho um compromisso com o meu pequenininho, já está na hora dele. Olha só, eu não sei se eu sei responder isso não, né? Mas eu acho que, de alguma maneira, toda literatura é e precisa ser uma forma de conspiração, né? Primeiro no sentido de cooperação, de junto, né? Para mim, a literatura ela só tem sentido com as outras pessoas, né? Ou seja, como comunicação intersubjetiva. Então, nesse sentido, mas ela precisa ser eu acho que a pergunta do Marcos era essas conspirações malucas, né, que surgem todo dia aí, mas eu acho que não nesse sentido. Mas a literatura ela precisa ser uma conspiração no sentido de que ela olha para o real como ele se apresenta para nós e ela se rejeita a acreditar, num certo sentido, que essa é a melhor realidade possível que a gente pode ter. E aí, por isso, ela é conspiratória, no sentido de que ela tenta intervir com as armas que tem, que é o melhor trabalho possível a partir do material linguístico, né? Então, com essas armas que ela tem, ela tenta intervir na realidade. E aí, nesse sentido, ela seria conspiratória, né? Tanto quando ela se propõe a tratar os problemas mais visíveis do mundo, quanto também quando ela rejeita a cair na simples dureza, rudeza ou brutidade do mundo, né? E eu gostei muito de uma menção aqui, que acho que foi o Breno que fez, ao Mano Brown, né? E a importância de as massas terem contato, né, com a poesia,
Eu acho que a ideia de que a poesia é algo elitizado, etc., é uma perversão teórica que se forjou ao longo dos séculos XIX e XX, né? A poesia sempre esteve no povo e com o povo, né? Quando a gente vai observar as manifestações populares, muitas vezes desprestigiadas, a gente encontra nessas manifestações formas, construções poéticas belíssimas, né? Então, nesse sentido, eu estou muito próximo do que pensa o Cândido, de que a literatura, e particularmente a poesia, que é o nosso assunto aqui, ela é um bem incompressível, né? Ele não pode ser retirado sob pena de mutilar a nossa humanidade, né? E a humanidade, mesmo a humanidade analfabeta, a humanidade pobre, a humanidade esquecida, né? Enfim, pelos grandes sistemas, ela nunca virou as costas para a poesia e vice-versa, né? A poesia também nunca virou as costas para essas pessoas, para esses segmentos sociais. Então, o que a gente precisa fazer, talvez, é forjar perspectivas teóricas que nos habilitem a olhar de novo para essa poesia que já existe entre os pobres, os iletrados, né? Numa perspectiva de aprender mesmo, de reconhecer que as teorias com as quais a gente vem trabalhando obnubilaram, né, esconderam, ocultaram a realidade do fenômeno poético na nossa sociedade, né? Talvez no Brasil isso seja ainda mais visível a partir das letras de música popular, né? Existem letras de cantores populares no Brasil, e eu não estou falando só da MPB, não, estou falando de vários estilos, né? Mas existem letras que deveriam, né, compor o nosso cânone obrigatório, né? E aí, nesse sentido, eu nem gosto da expressão cânone, eu prefiro a expressão clássicos, né? Existem clássicos, enfim, de vários estilos musicais que deveriam fazer parte da nossa formação, né? E aí eu acho que, num certo sentido, eu vou pedir um pouco de desculpas para o Breno para poder distorcer o raciocínio dele. Eu acho que, ao invés da poesia chegar perto do povo, né, quase numa atitude condescendente, eu acho que a gente precisa fazer o caminho inverso, sabe? E aí, nesse sentido, o povo nunca se afastou da poesia, né? O que a gente tem visto é que o sistema, a indústria cultural tem massacrado e procurado de todas as formas capturar essa poesia que está lá com o povo, né, desde sempre. Então, eu penso dessa maneira, sabe? Não numa postura ingênua e condescendente, não. Eu quero que todo mundo possa ler Dante no original, sabe? Possa ler Horácio no original. É isso que eu quero, que todo mundo possa ter acesso a tudo o que quiser, né? Como escolha, mas que não seja só ler Dante, ler Horácio no original, que a gente também conheça os nossos repentistas analfabetos, que a gente também conheça os nossos rappers, os nossos sambistas, que a gente também conheça os grandes letristas, os grandes poetas que o nosso povo forjou, né? Eu fiquei profundamente emocionada uns dias atrás, ouvindo numa língua que, obviamente, eu não conheço, uma língua indígena, mas ouvindo um canto, né, de um pajé, e era, claro, eu sem entender nada da língua, porque para mim é uma língua desconhecida, mas a musicalidade daquilo me levou às lágrimas, né, aquilo que o pajé ia recitando como uma espécie de oração pelos mortos, né, e aquilo eu fiquei
profundamente tocada, né? Isso tudo está aí, né? Isso aí tem séculos, seculorum, né? Na vida e na experiência brasileira, e os nossos sistemas educacionais, os nossos sistemas teóricos varreram isso tudo para debaixo do tapete, né? Então, eu acho que a gente precisa reconhecer que nossa forma de pensar é que nos afastou das matrizes poéticas mais fundamentais da nossa própria constituição humana, né? Amélia, eu acho que você já está se despedindo, você falou que o pequeno espera, mas assim, nós ficamos sem a sua dicção literária, né? Eu ia pedir para você ler um poema para a gente, uma música de trabalho, para que as pessoas que não te conhecessem melhor, mas talvez nem haja mais tempo, né? Não, eu posso ler. Se vocês não se importarem, eu vou ler, então, um poema que eu postei hoje no Facebook. Foi um poema que eu escrevi. Eu tive uma insônia, né? Isso já é piada e famoso, né? Eu tenho uma insônia crônica. E aí, durante a insônia, eu tive meio que um delírio, assim, uma coisa meio maluca. E aí, claro, isso foi só o mote para eu escrever esse poema que eu escrevi e postei hoje. Pode ser, então? O poema já não é inédito, né? Tá no Facebook desde hoje de manhã. Eu li, eu fiquei envergonhado de pedir, né? Mas eu li, achei, por isso que até eu estou suscitando a ideia. Então tá bom. Então eu vou ler e aí a gente se despede, né? Que eu estou vendo o pequeno passar para lá e para cá, assim. Então vamos lá. Livros. Quando durmo, meus livros se põem a falar entre si. Em geral, o fazem baixinho. E eu quase não durmo, já disse. Por isso, se passo da vigília, pulam logo para a praça pública, que é a sala de minha casa. Há aqueles mais exaltados, não notam a força da própria fala. Tanto tempo depois, calados por horas e dias e meses a fio, por pouco, quando abrem a boca em jogo sonoro, não despertam toda a seção de gramáticas antigas. Sempre há aqueles mais paranoicos que fazem e não querem que eu saiba que fazem galhofa sobre mim. Poucos se importam que saiam das tumbas normativas antipáticas. O problema deles é comigo. Tem um livro que me odeia com todas as forças, e aquele que há 15 anos traz sempre uma mesma ressalva. Outros deles, meio esclerosados, nunca se deram por minha existência. Pela voz pastosa, de bêbado brilhante em declínio, acho que se trata do estudo de Matoso Câmara sobre a estrutura mórfica da língua. O tratado de versificação deseja todo dia que eu morra. Sua voz ressoa a baixinho tarracado, vermelho, bufante de nervoso. Outro, a seu lado, tão magro que a cada dia mais parece a míngua, afirma que tanto se lhe dá aos maus versos que façam, sou pouco, e sabe ele que, da poeira dos séculos, ao fim de todos os dias, restarão, como desde Homero, as formas fixas que carrega na barriga. As prateleiras onde estão os livros escritos por historiadores estão de frente a dos escritos por linguistas. Nem uns nem outros me xingam. Prosseguem permanentemente ocupados com suas próprias intrigas. Mas às vezes transam entre si, ouço gemidos. A coleção de clássicos que adquiri estudante é uma tia velha e lamenta que a mocinha tão bonita, com tanto futuro pela frente, acabou com essa pele pálida, esses cabelos maltratados pelo tempo e não arranjou lá grande coisa de marido. Os livros de poesia são os mais irritantes de madrugada. Cochicham baixinho as minhas costas, cravejam desdém na minha cara. E tem sempre aquela aura aziaga, as unhas brancas, as mãos limpas. Os livros de idiomas que alguma vez sonhei aprender vivem deprimidos e traficam cartelas de ansiolíticos. Enquanto durmo, os livros da esquerda revolucionária tentam organizar o debate, mas recebem em resposta o desdém tesudo dos volumes de contos escolhidos. Os livros de teoria, todos os dias, infatigavelmente,
se sentam em torno de uma mesa sebenta e tomam juntos um porre, debatendo qual deles, na moda acadêmica seguinte, morre. Os livros infantis se escondem de medo de mim. Não se esquecem de que eu os dava a meu filho bebê para que os babasse, e acham todas as aulas que dei sobre eles na universidade de uma babaquice sem fim. Soube desse concerto que se inicia assim, que cerram minhas pálpebras, porque um cupim e uma traça encontraram um ácaro no meu travesseiro, parante distante que tolero, e cá vieram morar por uns tempos. Assim disseram ao primo quando chegaram, só até as coisas se acalmarem um pouco, na estante de biografias, logo abaixo da psicanálise e da filosofia. É isso, esse foi o meu achei poema. O poema de uma leveza. Vocês sentiram a leveza desse poema? Maravilha. Depois desse poema, qualquer comentário fica obsoleto. É melhor que encerremos em alto nível mesmo. Assim, muito maravilhoso. Gostei muito. Obrigado, Maria Amélia. Muito obrigado mais uma vez por ter separado esse tempinho para conversar aqui com a gente. Obrigado, Pedro Gazu, mais uma vez. Eu acho que sempre que eu esquecia de dizer é ativem os lembretes. Notificações. Notificações. Isso. Se inscreva no canal, dê o like e ative as notificações. Eu quero agradecer muito, muito a vocês, registrar mais uma vez a minha admiração pelos dois, meu respeito imenso, meu carinho e minha gratidão pelo trabalho que vocês estão fazendo, né? É fundamental um canal como esse, um espaço como esse para a gente conversar. E fico muito, muito agradecida e muito honrada de ter sido lembrada. Bom, deixa eu ir lá, porque o bebê me espera.